Olá, meu nome é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas da ArcServe e hoje gostaria de apresentar a vocês os primeiros passos para instalar e configurar o seu recém-adquirido ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP. Então, o primeiro passo para realmente poder instalar a solução e compreender o seu funcionamento é entender um pouco melhor sobre o que é o ArcServe UDP, quais são os seus conceitos. Então, primeiramente, um ponto fundamental para compreender a solução é entender que o ArcServe UDP é uma solução de backup de imagem, ou seja, uma solução de backup baseada em snapshots, tanto para servidores físicos quanto para servidores virtuais. Isso significa que, ao contrário de uma solução tradicional, você não vai selecionar uma pasta ou uma aplicação específica para proteger. Você vai fazer a proteção de todo o conteúdo do servidor, incluindo o sistema operacional, as aplicações, as configurações, permitindo que no evento de um desastre você consiga recuperar esse servidor por inteiro, o que é muito mais eficiente do que proteger apenas uma pasta, pois numa situação como essa, se ocorrer um desastre, você precisa reinstalar o sistema, reinstalar as aplicações, refazer compartilhamentos, cotas de disco. Então, o ArcServe UDP ele é uma solução totalmente preparada para assegurar a recuperação e a continuidade do seu negócio após um desastre. E outro ponto fundamental para compreender o ArcServe UDP é que ele é uma solução de backup em disco. Então, fundamentalmente, para poder implementar o ArcServe UDP, você vai precisar de uma área de disco onde esses backups serão armazenados. Após o primeiro backup em disco, após a realização desse snapshot, dessa imagem e armazenamento em disco, é possível gerar cópias secundárias em fita ou em nuvem, seja uma nuvem pública ou uma nuvem privada. Dessa forma, você garante que mesmo que um desastre ocorra e o disco onde está o seu repositório seja comprometido, você terá uma cópia externa de onde recuperar as informações. Apesar do backup ser em nível de imagem, ou seja, em nível de snapshot, a recuperação ela é totalmente granular, podendo ser feita de arquivos, pastas, uma aplicação como o seu SQL, o seu Exchange, o seu Oracle, e para algumas aplicações como o Exchange é possível inclusive ter a chamada recuperação em nível de objeto, que é uma recuperação de apenas uma mensagem, por exemplo. Tudo isso para assegurar que você tenha uma recuperação garantida. Esse é o nosso principal objetivo. Então, agora que nós compreendemos o que é e o que faz o ArcServe UDP, gostaria de explicar um pouco melhor sobre a sua arquitetura. O ArcServe UDP é uma solução totalmente modular, e isso pensando em ambientes maiores, para que você possa escalar a solução de acordo com a sua necessidade. Então, o ArcServe UDP ele é composto por basicamente 5 componentes principais. O primeiro desses componentes é o agente. Os agentes do ArcServe UDP eles são diferentes de agentes de backup de outras soluções. Eles são o que nós chamamos de agentes híbridos. Por que esse agente é chamado de híbrido? Porque você, a partir do agente, pode realizar todas as tarefas de backup de um determinado servidor ou de uma determinada estação. Você, em um ambiente menor, com apenas 1 ou 2 servidores, ou com apenas algumas poucas estações, não necessita fazer a instalação de todo o componente servidor. Você pode simplesmente instalar os agentes, sendo que cada um deles possui uma console local de gerenciamento, e a partir dessa console é possível configurar o destino do backup, fazer a programação e permitir que o próprio agente proteja aquele equipamento. Isso é muito interessante, pois permite reduzir o custo de infraestrutura necessária para implementar o ArcServe UDP em ambientes menores. Outro componente do ArcServe UDP é o que nós chamamos de proxy. Existem vários tipos de proxy dentro do ArcServe UDP, mas o principal deles é o proxy de backup de máquinas virtuais. Quando você vai proteger um ambiente VMware ou um ambiente Hyper-V,
você não precisa instalar nenhum tipo de agente dentro de cada máquina virtual. Todo o processo de backup é feito através de APIs. Nós nos conectamos aos seus hosts VMware ou Hyper-V, fazemos a execução dos snapshots remotamente e obtemos essa informação para armazenar em disco. Para fazer tudo isso, no entanto, nós utilizamos justamente esse conceito do proxy, que é um servidor onde exista um agente do Arcserve UDP instalado. Geralmente, a melhor prática é instalar o proxy no próprio servidor de backup, onde ficará o disco, onde ficará o seu repositório de dados. O próximo componente do Arcserve UDP é o chamado RPS, ou Recovery Point Server, que é um componente fundamental para permitir capacidades como desduplicação, replicação de dados e uma série de outros benefícios para reduzir o consumo de disco e os tempos necessários para a realização dos seus backups. O RPS é um componente de software que deve ser instalado em um servidor Windows Server 2008 R2 ou mais recente. É importante ressaltar que os agentes podem ser instalados em versões mais antigas, como Windows 2003, 2003 R2, 2008 R1 e também nas versões mais novas. No entanto, o componente RPS, que é o repositório de dados, necessita estar em um servidor Windows Server 2008 R2 ou mais recente. E um ponto fundamental na hora de planejar o seu Recovery Point Server, e nós faremos um vídeo especificamente para discutir essa questão de determinar os requisitos de hardware na hora de planejar o seu RPS, é que esse equipamento ele geralmente vai necessitar de uma alta quantidade de memória RAM, principalmente se você quiser realizar a desduplicação, que é a eliminação de informações duplicadas, uma tecnologia que permite reduzir o tamanho dos seus backups entre 80% e 90%. O RPS, como eu disse, ele habilita essa função de desduplicação e também a função de replicação. Então, se você tem a necessidade de enviar dados entre diferentes sites, como filiais remotas, ou para um data center externo, ou mesmo para uma máquina virtual rodando na nuvem, você pode instalar um RPS em cada localidade e programar a replicação dos pontos de recuperação, ou seja, dos backups, entre diferentes RPS. Além desse componente, nós temos também um módulo de fitas, que é o bom e velho Arcserve Backup, que realiza justamente essa questão da migração dos dados que foram armazenados no disco para dispositivos de fita. Então, essa solução se integra completamente ao RPS para permitir ler os dados que foram armazenados em disco e exportá-los para uma mídia magnética, como uma fita, seja de mesa ou uma tape library. E o último módulo da solução é o módulo de alta disponibilidade, ou HA, que é um módulo que permite que o Arcserve UDP replique dados de forma contínua, em tempo real. Então, se a sua necessidade é implementar um site de recuperação de desastres ou ter um servidor de contingência sempre atualizado com os mesmos dados do seu servidor de produção, esse módulo, que é o antigo Arcserve HA, é necessário para manter essa replicação em tempo real e permitir, inclusive, que no evento de um desastre do seu servidor original, o ambiente de replicação, o ambiente de contingência, seja ativado e seus usuários sejam redirecionados de forma automática. O mais importante é que todos esses componentes podem estar em servidores distintos, para permitir que você consiga distribuir os recursos de memória, processador e disco de acordo com a sua necessidade, mesmo que você tenha um ambiente muito grande. Mas se o seu ambiente é pequeno e você quer ter todas essas funcionalidades, você pode também consolidar esses componentes em um único equipamento, em uma única máquina, com exceção, é claro, dos agentes que ficarão instalados nos servidores de produção, nos servidores que você irá proteger com o Arcserve UDP. E o fundamental, a origem do nome Unified Data Protection, é justamente a questão da unificação.
nós unificamos toda a gerência, a gestão dessas funcionalidades dentro de uma única console, que é a console UDP. E essa console não é apenas a interface de gerenciamento, ela também é um papel, uma função que deve ser instalada. Então, na hora que nós formos instalar o ArcServe UDP, você também vai instalar a console. Essa console, assim como o RPS, requer um servidor Windows 2008 R2 ou mais recente, e é o servidor onde ficará a base de dados do ArcServe UDP. Se você não tem uma licença do SQL Server Standard ou Enterprise, não se preocupe. O próprio ArcServe UDP inclui uma licença do SQL Express que permite que você utilize a solução. Agora que nós já compreendemos como funciona e quais os conceitos por trás do ArcServe UDP, vamos iniciar a instalação e configuração da solução. O primeiro passo é realizar o download, o que pode ser feito através do nosso portal www.arcserve.com/br, acessando a seção de suporte e aprendizado. Dentro dessa área de nosso site você encontrará nossa base de conhecimentos, documentações, treinamentos online gratuitos, guias sobre como realizar determinadas tarefas dentro do produto e também a área de downloads. Na página de downloads você encontrará os links para as 5 edições existentes do ArcServe UDP. Se você tiver em seu certificado de licenças mais de uma edição, por exemplo, a edição Standard e a edição Premium, basta baixar a edição Premium, pois ela já incluirá todos os recursos da edição Standard. Após o download, você terá um arquivo zip contendo de 4 a 5 arquivos, dependendo da edição que você baixou. As edições Standard e Advanced incluem esses 4 primeiros arquivos, enquanto as edições Premium e Premium Plus incluirão também este quinto. O primeiro arquivo é referente à instalação do ArcServe Backup, e você só utilizará esse arquivo se tiver a necessidade de realizar a migração de backups do disco para a fita ou a realização de backups diretamente em fita. A instalação do ArcServe UDP, tanto do agente quanto dos componentes da console e do Recovery Point Server, são realizadas através deste segundo arquivo, que tem aproximadamente 970 MB. Os dois arquivos seguintes são referentes à instalação do ArcServe UDP for Linux e só serão utilizados se você for proteger servidores que tenham esse sistema operacional. Já o último arquivo é referente ao ArcServe RHA, que adiciona ao UDP a capacidade de, além de replicar os backups, algo que o UDP já faz nativamente, permite que ele passe a poder replicar dados de forma online entre dois servidores e garantir a alta disponibilidade redirecionando os usuários de um servidor ao outro em caso de falhas. Então, se você tem essa necessidade, você precisará instalar esse módulo também. Vamos iniciar agora, então, a instalação do ArcServe UDP. Ao clicar 2 vezes sobre o arquivo, o conteúdo dele será extraído para que seja exibido o assistente. Após o término da extração, será exibido o contrato de utilização do software. Para prosseguir, é preciso baixar a barra de rolagem até o final e aceitar os termos, clicando posteriormente em Next. Inicialmente, há 2 opções a serem selecionadas. A instalação apenas do agente, que, como eu expliquei no início do vídeo, é um agente híbrido e que em ambientes menores permite que você proteja poucos servidores ou estações armazenando esses backups em disco, mesmo sem a presença de um servidor para fazer a gestão, ou a instalação full, que inclui o agente, a console e o Recovery Point Server. Se você desejar uma opção mais granularizada para realizar essa instalação, você pode mudar aqui na parte superior para a instalação avançada,
que te permite selecionar exatamente aqueles componentes que você deseja instalar. Além dessas opções, você também deve selecionar se você deseja ou não instalar o Change Tracking Driver, que é necessário apenas se você for realizar o backup deste servidor onde você está instalando a solução. Se for um servidor apenas para fazer a gestão do ambiente, por exemplo, apenas com a console, você não precisaria desse driver. Após terminar a sua seleção, clique em Next para prosseguir. A etapa seguinte é definir o local onde a solução será instalada. Por padrão, o diretório utilizado é o Program Files CA Arcserve Unified Data Protection. Para alterar, basta clicar em Browse e selecionar outro diretório. Clique em Next para prosseguir. Em seguida, você será questionado sobre o tipo de protocolo de comunicação a ser utilizado e poderá escolher entre o HTTP e o HTTPS, sendo que o HTTPS é a opção mais segura, sendo recomendado em casos onde você deseja que a console do Arcserve UDP seja acessada externamente. Você também pode selecionar as portas a serem utilizadas pelo Arcserve UDP. Por padrão, o agente utiliza a porta 8014 e a console a porta 8015. Nesta tela, você também deve fornecer uma credencial com direitos de administrador para realizar a instalação e a execução dos serviços do UDP. Também é possível determinar se o ícone do Arcserve UDP que é exibido na bandeja do sistema será apresentado para todos os usuários ou apenas para este usuário com o qual você está rodando a instalação. Ao terminar as suas escolhas, clique em Next. O próximo passo é definir o tipo de banco de dados a ser utilizado pelo Arcserve UDP. Se você não tem uma licença do Microsoft SQL Server, você pode aceitar a opção padrão, que é utilizar o SQL Express já incluso. Ele será instalado automaticamente pelo programa de instalação do UDP. Caso você tenha um SQL Server já instalado, você pode indicar se ele se encontra na máquina local ou em uma máquina remota e utilizar essa base de dados já existente. Ao terminar essa configuração, clique em Next. Em seguida, é exibido um resumo com todas as exceções que serão criadas no firewall do Windows para permitir a comunicação do agente com a console. Para iniciar a instalação, clique em Install. Ao final da instalação, é exibido um relatório com o status da mesma, se ela foi bem sucedida ou não, e é oferecida a opção de verificar por novas atualizações online e já realizar a instalação de possíveis patches ou updates. É altamente recomendável que você realize essa verificação para ter sempre as correções mais recentes e também as últimas funcionalidades disponíveis para o Arcserve UDP. Ao final, clique em Finish para encerrar a instalação. Na maioria dos casos, se você instalou o Change Tracking Driver, será necessária uma reinicialização do servidor. Após reiniciar, você já poderá acessar o Arcserve UDP a partir do menu Iniciar ou da interface Metro do Windows 2012. Você verá que foram criados 4 ícones após a instalação, sendo o primeiro deles a console do agente, que você só irá utilizar quando você tiver um ambiente menor, onde você não tem a necessidade de instalar a console central. Existe também a opção para iniciar o UDP Agent Monitor, que é o ícone que fica na bandeja do sistema próximo ao relógio e exibe
status dos últimos backups e permite também acessar rapidamente as configurações do agente. Você tem a console central do UDP e o assistente de criação do kit de inicialização para realizar o processo de Bare Metal Recovery. Selecione então a opção da console central. A console do ArcServe UDP é baseada em web e pode ser acessada a partir de qualquer navegador utilizando a porta 8015. Então, após a instalação, você poderia acessar essa console a partir de um equipamento remoto, como uma estação, um outro servidor ou até mesmo um tablet ou smartphone, navegando até o IP ou o nome de host do servidor onde o UDP foi instalado, porta 8015. Na primeira vez que você se loga na solução, será exibido o assistente de início rápido, com os principais passos que você precisa realizar para começar a proteger o seu ambiente. Então, nós seguiremos esses passos ao longo desse vídeo. O primeiro passo é adicionar os nós, sejam servidores ou estações, que você deseja proteger. Existem diversas maneiras de adicionar nós ao ArcServe UDP. Você pode adicionar nós Windows, um por um, nós Linux, ou fazer uma descoberta a partir do seu Active Directory, bastando para isso fornecer credenciais que tenham direito de acessar o conteúdo do seu AD, para que seja feita uma varredura e sejam localizados os servidores que lá existem. Após essa descoberta, é possível adicionar esses servidores rapidamente à console do UDP, bastando para isso selecioná-los e validar as credenciais que já foram fornecidas anteriormente. Após a validação das credenciais, basta clicar em Add to List para que eles sejam selecionados. Também é possível importar servidores a partir de um arquivo CSV ou TXT, de um ambiente virtual baseado na tecnologia VMware, onde você precisa apontar apenas o nome de host ou IP do seu servidor vCenter ou até mesmo dos seus hosts ESX e as credenciais de acesso. Nesse momento, o ArcServe UDP se conecta à sua infraestrutura VMware e permite visualizar toda a infraestrutura de hosts, clusters e máquinas virtuais para que você selecione aquelas que deseja proteger. Caso você tenha necessidade de realizar o truncation de logs de SQL, Exchange, dentro dessas máquinas virtuais, ou executar scripts antes ou depois do backup, é preciso fornecer credenciais que tenham privilégios de acessar essas VMs. Caso você não precise dessas funcionalidades, isso não é necessário. Basta clicar em Add to List. O mesmo se aplica a ambientes Hyper-V. Você pode simplesmente fornecer o nome de host de um host Hyper-V ou do seu cluster e rapidamente descobrir as VMs que se encontram dentro dessa infraestrutura.
após selecionar as VMs desejadas e clicar em Add to List, você pode clicar em Save para finalizar a importação desses nós. Para aqueles nós que são físicos, é preciso instalar o agente do Arcserve UDP para poder realizar backups e recuperações. Para aqueles nós virtuais, sejam VMware ou Hyper-V, isso não é necessário. Para instalar o agente em um servidor físico, basta selecioná-lo na lista, clicar no menu Actions e clicar na opção Install Upgrade Agent. Você pode então modificar o caminho padrão de instalação, a porta, o protocolo e selecionar ou não o Change Tracking Driver, lembrando que ele é necessário para a execução de backups. Como o agente requer uma reinicialização, você pode realizar a reinicialização logo após a instalação do agente, ou agendá-la para outro horário, ou realizá-la de forma manual. Para iniciar a instalação, basta clicar em OK. A primeira vez que você fizer isso, será exibido o contrato de uso do software, que você precisa aceitar para prosseguir, e se você não quiser que ele seja exibido novamente, você pode selecionar a caixa de seleção na parte inferior antes de clicar em OK. No painel da direita será exibido o status da instalação desse agente. Após importar os nós que você deseja proteger e instalar os agentes naqueles que são físicos, o passo seguinte é adicionar um destino para os seus backups. Você pode fazer isso clicando aqui na parte direita no assistente de início rápido ou selecionar a opção Recovery Point Servers no painel de navegação à esquerda. Como nós já instalamos um Recovery Point Server, ele já está listado aqui e eu posso criar dentro dele os chamados Data Stores, que são os armazenamentos de dados. Porém, você também tem a opção de instalar a função de Recovery Point Server em outros servidores remotamente através desta opção Add a Recovery Point Server. Neste caso, vamos apenas criar um Data Store no RPS que já foi instalado. Para isso, basta clicar em Actions, Add a Data Store. Para criar um novo Data Store, utilizando o conceito de desduplicação, que é um dos grandes benefícios do Arcserve UDP, basta que você forneça um nome, um diretório onde serão armazenados os arquivos de configuração desse Data Store e também os catálogos dos backups. Um diretório para os dados, que é onde ficarão os blocos e, consequentemente, é o volume que precisará da maior quantidade de espaço livre. Um diretório para os índices, que contém as instruções para reconstruir os arquivos no momento da recuperação. E um diretório para os hashes, que são as assinaturas dos blocos calculadas durante a desduplicação. Caso você opte por não utilizar a desduplicação, você poderia desmarcar esta opção e selecionar apenas um único diretório, que é o Backup Destination Folder. Nesse caso, ao invés de ele armazenar apenas os catálogos
e os arquivos de configuração do Data Store, ele também armazenaria os backups efetivamente. Nessa situação, esse seria o volume que precisaria de mais espaço livre. Nós faremos outros vídeos explicando em maiores detalhes a configuração do RPS e também a questão do dimensionamento de recursos, pois, especialmente se você estiver utilizando a desduplicação, você precisará de uma quantidade significativa de memória ou de discos SSD para realizar esse processo de cálculo dos hashes. Para um Data Store básico, estas informações são suficientes. Então você pode clicar em Save. Após criar um destino para os backups, que é um Data Store, a etapa final de configuração inicial do Arquiserve UDP é a criação de um plano, que é uma espécie de política onde você fará as configurações de quais servidores serão protegidos, onde isso será armazenado e de quanto em quanto tempo essa tarefa vai ser executada. Então, para criar um plano, você pode clicar aqui no assistente de início rápido, à direita, ou selecionar a opção All Plans, no menu de navegação à esquerda, e clicar em Add a Plan. O primeiro passo é definir um nome para esse plano. E selecionar o tipo de tarefa. Uma característica bastante peculiar dos planos do Arquiserve UDP é que eles permitem que você agrupe uma série de tarefas distintas dentro desse único plano, para que elas sejam executadas na sequência. Então você pode ter, por exemplo, uma tarefa de backup, seguida por uma tarefa de replicação e seguida por uma tarefa de virtual standby, que é uma função do UDP que converte o backup que é feito em uma máquina virtual VMware ou Hyper-V para recuperação rápida de desastres. Neste vídeo, veremos apenas a tarefa de backup. Então você deve selecionar qual tipo de tarefa de backup você deseja para iniciar esse plano. Existem as opções Agent-Based Windows, destinada à realização de backup de servidores Windows físicos ou até mesmo servidores virtuais através de agentes instalados dentro deles. A segunda opção é similar à opção anterior, porém apenas para servidores com sistema operacional Linux. E a opção Host-Based Agentless é específica para máquinas virtuais VMware ou Hyper-V, quando você fará o backup dessas VMs sem precisar de agentes. Como eu disse há pouco, quando você adiciona máquinas virtuais, você não precisa instalar agentes dentro delas. Então, você selecionaria esse tipo de tarefa para protegê-las. Neste vídeo, vamos cobrir a tarefa baseada em agente para Windows. Após selecionar o tipo de tarefa, você deve definir quais servidores ou estações serão protegidos clicando em Add Nodes. Serão exibidos os servidores que você já importou anteriormente, para que você selecione aqueles que você deseja proteger. E após fazer isso, você deve clicar nas setas para a direita para selecioná-los. Relembrando o que foi explicado no início do vídeo, o Arquiserve UDP é uma solução de backup de imagem, por isso não é possível, através dele, selecionar determinadas pastas, arquivos ou aplicações. O backup é feito em nível de volume. E a opção padrão é copiar e proteger todos os volumes dos servidores. Porém, você também tem a opção de filtrar determinados volumes e incluir apenas aqueles que você deseja. Após selecionar a origem do backup, você deve especificar um destino, que pode ser tanto
uma pasta compartilhada ou um arquivo NAS, um dispositivo NAS ou um HD externo, quanto um Recovery Point Server que nós configuramos agora há pouco. Neste caso, selecionaremos esse tipo de destino. Por fazer backup em disco, o ArcServe UDP protege as sessões contra acesso não autorizado. Para isso, é necessária uma senha fornecida em cada plano para proteger as sessões geradas a partir dele. Essa senha fica armazenada no banco de dados do ArcServe UDP e é preenchida automaticamente durante o processo de restore. Porém, caso haja algum dano e o banco de dados seja perdido, você precisará se lembrar dessa senha. Então é importante mantê-la documentada. A etapa seguinte é definir a programação que seguirá esse backup, definindo de quanto em quanto tempo ele será executado e também a sua retenção. Por padrão, o ArcServe UDP já traz uma sugestão de backups diários e incrementais. Você pode modificar essa programação clicando sobre ela, para alterar o horário ou mesmo o tipo de tarefa. Caso você queira, você também pode adicionar mais de um tipo de agendamento, clicando na opção Add e selecionando Add Backup Schedule. Além dos backups diários, você também pode incluir backups semanais, backups mensais e backups customizados com uma frequência maior, por exemplo, até de 15 em 15 minutos. Um ponto interessante é que você não precisa agendar backups full com o ArcServe UDP, pois ele utiliza a tecnologia de incrementais infinitos. Além de definir a frequência dos backups, aqui você também definirá a retenção desejada, ou seja, quantos backups diários, semanais, mensais e custom devem ser retidos no disco antes que comece a ser feito o processo de mesclagem, que é a limpeza dos backups mais antigos para liberar espaço. Na guia Advanced, você pode habilitar o truncation de logs, scripts pré e após backup e o envio de alertas por e-mail. Quando determinados backups falham, são concluídos com sucesso ou são, por exemplo, perdidos, ou seja, quando o seu horário de início conflita com algum outro backup que já está em execução e por essa razão eles deixam de ser executados, além de outros tipos de alerta possíveis. Após terminar a configuração, basta clicar em Save para aplicar essas configurações aos servidores selecionados no plano. Uma vez aplicadas essas configurações, será exibido o status Deployed Successful e o UDP já estará configurado. Aqueles servidores que estão no plano já podem ser protegidos através de um backup. Para isso, basta clicar com o direito sobre um deles e clicar em Backup Now. Mesmo que você selecione um backup incremental, como este é o primeiro backup, ele será automaticamente convertido em um backup full. Porém, como expliquei há pouco, o UDP utiliza o conceito de incrementais infinitos. Então, após esse primeiro full, serão realizados apenas backups incrementais dali em diante. Para acompanhar o status de um backup em execução, basta selecionar o servidor
onde esse backup está ocorrendo, que é identificado por esse ícone circular quando um backup está ativo, e no painel de detalhes à direita, expandir Recent Events. Aqui será exibido o progresso desse backup que está em execução e também é possível obter mais detalhes sobre ele clicando em Details. Com isso, encerramos esse vídeo de primeiros passos no ArcServe UDP. Faremos em breve mais vídeos explicando outras funcionalidades importantes da solução, bem como cobrindo aspectos como melhores práticas, dimensionamento e outras configurações relevantes. Fique ligado em nosso canal do YouTube para mais informações. Muito obrigado e até a próxima.